Paz e graça esteja com cada um de vocês, amados irmãos. Vamos dar continuidade à nossa lição. Esta é a vídeo aula da lição passada que não foi passada, que não foi enviada. Então, desde agora, receba. Que estamos a falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o Messias prometido, a segunda pessoa da Trindade. A revelação de Deus, nascido de Virgem Maria, viveu sem pecado, realizou milagres, morreu na cruz para pagar o pecado da humanidade, ressuscitou dos mortos e ele oferece vida eterna e salvação para todo aquele que nele crê. Esse é Jesus Cristo. Creia nele enquanto ainda há tempo. O seu nascimento. O nascimento de Jesus é descrito nos evangelhos. Por exemplo, Evangelhos de Mateus 1, 18 a 25, Evangelho de Lucas. Como um evento milagroso. Nasceu de Jesus, o nascimento de Jesus ocorreu em Belém de Judá. O nascimento de Jesus é a encarnação do Filho de Deus, marcando o início da sua missão aqui na Terra. Particularmente, eu gosto da forma como Lucas descreve este evento que mexeu céus e terra, envolvendo anjos, envolvendo homens, envolvendo até animais, enfim, todo o universo regozijando-se pela chegada do Messias. Lucas inicia com a vinda de João Batista, portanto, o precursor de Jesus. Antes de Jesus chegar, Deus enviou um homem chamado João Batista, aquele que veio preparar os corações para poderem receber Jesus. Zacarias era um sacerdote do turno de Abias e a sua mulher era filha de Arão, era chamada de Isabel. Infelizmente, ela era uma mulher estéril, não podia dar à luz. Esse casal era justo diante de Deus e eles viviam irrepreensivelmente. A Bíblia diz, eles viviam irrepreensivelmente. Ser irrepreensível é a pessoa não encontrar algo para te acusar, né? Então, eles procuravam viver de uma forma santa diante de Deus, em todos os seus preceitos, em todos os seus mandamentos. E você, amado, como é que você vive perante o Senhor? Embora bons seguidores de Deus, eles tinham uma dificuldade. A dificuldade que eles tinham é que eles não tinham filhos. Vamos lá ver o que aconteceu. Aqui nós aprendemos uma grande lição. As dificuldades não devem nos impedir de adorar a Deus, mas o amor de Deus é incondicional. Enquanto o sacerdote Zacarias trabalhava no dia ou na escala dele, o anjo Gabriel foi enviado, ele chega diante dele e lhe dá a maior e a melhor notícia da vida dele, dizendo: não temas, a tua oração foi ouvida. Quer dizer que Zacarias orava para que ele tivesse um filho. Terás um filho, porás nele o nome de João. Ele será grande, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo. Estão a perceber o que aconteceu. Ele não vai ser alguém dado ao vinho, aos prazeres, às bebidas fortes, mas sim vai ser cheio do Espírito Santo. Nós devemos nos examinar. Estamos cheios do Espírito Santo ou estamos cheios de mosto? No entanto, Zacarias duvidou, questionou como isso poderia acontecer, já que ele e a sua esposa já estavam numa idade avançada. O anjo, em resposta, disse em Lucas 1:20, e eis que ficarás mudo,
se nós desobedecermos a palavra de Deus, o castigo vem. O castigo vem se nós desobedecermos. Logo, não andaremos bem por causa da nossa desobediência. O mundo está assim por causa da nossa desobediência. Por isso que há guerras, há fomes, há muita coisa que destrói o mundo, destrói a humanidade, porque nós pecamos, nós destituímos-nos, estamos destituídos da glória de Deus. Mas o dom gratuito é esta, que Deus enviou seu Filho para nos salvar, e todo aquele que nele crê viverá para todo sempre. Então, não temas. Continuando. Ficarás mudo e não poderás falar, até ao dia em que essas coisas acontecerem, porquanto não cresces nas minhas palavras e que se cumprirão no seu tempo. A razão pela qual Zacarias ficou mudo, ele não acreditou nas palavras do anjo, nas palavras de Deus. Demonstrou uma falta de fé, o que o levou a experimentar o silêncio como uma consequência direta da sua dúvida. Tá vendo? Ficou mudo como consequência de quê? Da dúvida. Se nós duvidarmos, dúvida é falta de fé. Qualquer dúvida que existir na sua cabeça, logo perdeste a fé naquele momento. O anjo Gabriel, ao repreender Zacarias, não apenas o silenciou fisicamente, mas também lhe deu a oportunidade de refletir. Portanto, aquele tempo todo, ele ficou mudo, ele teve tempo de refletir bem naquilo que ele fez e naquilo que é a vida com Deus. Sobre a importância de confiar nas promessas de Deus. Nós devemos confiar nas promessas do Senhor, mesmo quando o que é dito parece impossível. Há vezes, quando a Bíblia diz, Jesus voltará lá do céu. Você nunca viu alguém voltar do céu, mas os discípulos viram ele a subir ao céu também. Eles nunca tinham imaginado nisso, mas Jesus subiu. E ele voltará do mesmo jeito que o viram subir. Então temos que crer, mesmo que nós não pensemos como é que vai ser. Mas a Bíblia diz que ele virá. Sendo um momento de disciplina, um momento de preparação, tempo para meditar sobre a grandeza de Deus e a fidelidade das suas promessas. Então, dizendo que nós temos que acreditar tudo aquilo que Deus faz para nós. Esse tempo representou um tempo de transformação espiritual em que ele sabia, em que ele seria preparado para uma grande missão que estava por vir, ser pai de João Batista, que prepararia o caminho para Jesus Cristo. Era uma grande missão e Zacarias precisava ser cheio de Espírito, precisava ser alguém que está cheio de temor a Deus para que pudesse preparar, porque a educação dos filhos está nas mãos dos pais, a educação das crianças está nas mãos dos mais velhos. Então Zacarias tinha que ser alguém que tem sabedoria para poder passar para o filho. Realmente, 9 meses depois, o menino nasceu e Zacarias recebeu nos seus braços um menino lindo e deu o nome de João. Aleluia! No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado para uma virgem na cidade da Galiléia chamada Maria, dizendo, de novo, ele disse, não temas, achaste graça diante de Deus, ficarás grávida e terás um filho e porás nele o nome de Jesus. Será grande, ele será rei como seu pai Davi, seu antepassado. Reinará sobre a casa de Jacó para sempre, seu reinado jamais. Seu reinado jamais terá fim. Quer dizer, o reino de Jesus, assim que começou, não acaba mais. É eterno. E nós já vivemos já nesse reino, porque Jesus é o nosso rei. Então, a Maria responde, como é que será se eu ainda sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o filho que virá será chamado de Santo e Filho de Deus.
Tá vendo? O Espírito Santo vai vir, vai entrar na sua barriga e vai formar o menino lá dentro. E ele será chamado Filho de Deus. Ele é Filho de Deus. Jesus nasceu em Belém. Naquele tempo, o imperador chamado Augusto mandou uma ordem para todo o império. Todos deviam ir se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Nesse tempo, o Cirênio era governador da Síria e assim sucedeu. Por isso, José foi de Nazaré para a Galiléia, para Belém da Judéia, levando Maria, que estava grávida, e aí se completaram os dias do nascimento de Jesus. Naquele momento, o anjo apareceu aos pastores no campo e disse: Não temam, eis que vim vos trazer uma boa notícia. Por isso chama-se Evangelho. Evangelhos são boas notícias. Nós íamos para o fogo eterno, nós estávamos destinados para a morte eterna, mas agora já não, porque Jesus Cristo nos dá a salvação, nos salva do fogo eterno, nos salva da morte eterna. Ai daquele que morrer sem Cristo. Ai daquele que não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, porque tem um grande abismo de fogo lá à frente, tem uma grande perdição lá à frente. Então, o caminho para nós chegarmos ao céu é Jesus Cristo de Nazaré. Creia nele para que possas viver. Naquele momento, portanto, a boa notícia. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, o Messias, o Senhor. Então, por que Jesus veio ao mundo? Este é o tema da próxima lição. Não perca a próxima lição, porque Jesus veio ao mundo. Vamos trocar isto em 500 para que você possa perceber muito bem. Que Deus queira te abençoar e ajude a mim e a ti a crermos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele está aqui neste momento, Ele está aí consigo e ore a todo momento para que a tua fé cresça. Que Deus queira te abençoar. Tá.